Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, igreja, graça e paz. Estamos aqui com mais uma na diário, né? De segunda a segunda ao meio-dia, um canal muito abençoado, onde o Espírito Santo sempre tem levantado homens e mulheres para estar ali levando a palavra de Deus. Sempre estamos aprendendo com o Espírito Santo. Às vezes pensamos que sabemos tudo. Essa palavra já, mas Deus sempre nos surpreende. Então, por isso, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, de ser participante. Amém? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre Naamã, que está lá em 2 Reis 5, capítulo 5, no versículo 1. Vou dar uma comentada por cima, porque o texto ele é muito comprido. Naamã foi um grande comandante, um grande guerreiro, um grande homem respeitado pelo rei da Síria. Deus deu grandes vitórias para Naamã. Então, Naamã, ele era um homem muito honrado, né? Muito respeitado. Só que a gente vê que este homem, ele estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Ele estava enfrentando uma enfermidade. E essa enfermidade ia levar Naamã à morte. Ele estava com uma doença da pele chamada lepra. E essa doença não tinha cura naquela época. E as pessoas viviam isoladas até que elas morressem. Então Naamã ia perder tudo. Ele ia perder o seu emprego, ele ia perder a sua família e ia viver isolada. E essa era a preocupação de Naamã. Só que Deus, ele sempre nos surpreende. Às vezes a gente acha que estamos no fundo do poço. Naamã falou, puxa, eu estou no fundo do poço. O que vai ser da minha vida agora? Vou perder tudo. O que vai ser da minha vida? Só que Deus, em meio a essa tempestade, Deus ele levanta uma menina que veio, né, como escrava para trabalhar para sua senhora, a mulher de Naamã, e essa menina, ela começa a comentar com a sua serva que existe um profeta e que esse profeta, Deus usa muito ele. E isso chega nos ouvidos de Naamã. E Naamã, ele tem a curiosidade de conhecer este profeta. Então ele vai à procura deste profeta. E a gente vê que esse profeta ele dá uma direção para Naamã, vá no Rio Jordão e mergulha ali 7 vezes. Naamã ele tenta resistir, mas ele acaba obedecendo a palavra de Deus. E por ele obedecer a palavra daquele profeta, Deus muda toda a situação da vida daquele homem. Deus muda a história dele. Você vê que aquela menina não deixou de levar salvação para aquele lar. Ela não deixou que a mágoa, o ressentimento por perder a sua família entrasse no coração dela. Pelo contrário, ela achou uma oportunidade de levar o evangelho de Cristo
para aquela família. E por ela levar o evangelho de Cristo àquela família, né, por ela levar Naamã a conhecer o poder de Deus, Naamã é salvo. Além de ser curado, ele alcançou a salvação. Ele conheceu um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que muda qualquer situação. Deus mudou a situação na vida de Naamã naquele momento, trouxe sentido, ele mudou toda a história. Porque Deus, quando nós temos um encontro com Deus, ele muda a nossa história. Ele muda o rumo da nossa vida, dando uma nova direção. Naquele momento, Naamã se tornou um novo homem. Ele se tornou uma nova pessoa. Naquele momento, a sua vida foi completamente transformada. Totalmente. Ele já não era mais um homem triste, preocupado, porque Deus mudou a sua vida. Deus, ele quer mudar a nossa vida. Ele quer dar um rumo, um sentido para a nossa vida. Deus quer dar um sentido para a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer que você tenha uma nova história para contar para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus familiares. Ele não quer que a gente viva uma vida preocupada, angustiada com tantas coisas. Mas ele quer que nós tenhamos uma fé dentro da palavra. Ele quer que nós alcançamos a nossa fé em Cristo. Que nós desenvolvemos essa fé. Mas como que eu vou desenvolver essa fé? A Bíblia fala que nós temos essa medida de fé. Todos nós temos. Foi nos dada essa medida. Mas Deus não quer que a gente pare nessa medida. Deus quer que a gente aumente a nossa fé. E eu aumento através da meditação da palavra, estudando a palavra, confessando a palavra. Quando eu confesso a palavra, quando eu confesso aquilo que Cristo alcançou por mim, quando eu confesso que Jesus morreu, Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores. Eu sou sarada, curada. Eu sou uma nova criatura. Cristo me alcançou, me dando uma nova vida. Então, quando eu escolho crer e declaro com a minha boca, porque com a minha boca eu confesso e com o coração eu creio. Quando eu confesso, aquilo vai entrando no meu espírito. E quando entra no meu espírito, a minha fé é ativada. E eu consigo crer com o coração. Então o diabo, ele não vai roubar a palavra do meu coração, porque ela está firmada, plantada, enraizada no meu coração. E eu vou conseguir crer. Mas quando ela não é enraizada, o diabo, ele rouba a palavra. Por isso muitas pessoas, elas começam uma fé, andar na fé e elas param. Porque elas não conseguem crer. Você lembra que ali Pedro começou a andar sobre o mar, tranquilamente, andando sobre o mar. De repente, ele começa a olhar as ondas. Quer dizer, ele começou a andar pelas circunstâncias. E ele começou a afundar. Porque o olhar dele não estava fixo na palavra. Ele se desviou o olhar da palavra e começou a olhar pelas circunstâncias. E ele começou a afundar. Quando nós começamos a olhar pelas circunstâncias, nós afundamos. Mas Jesus não quer que nós afundamos. Ele quer que nós permanecemos crendo o que está dentro da palavra. Deus falou para Abraão: Abraão, vá para um lugar que ali eu vou mostrar. Abraão estava estabelecido num lugar.
tinha tudo pronto ali. Não precisava alcançar nada. Mas Deus falou, saia deste lugar, que eu vou mostrar. Abraão teve que usar a fé. Ele teve que sair, ter um passo de fé de sair daquele lugar onde tinha tudo e ir para um lugar que Deus iria mostrar. Ele iria crer que Deus iria mostrar o lugar. Então ele começou a caminhar sem direção, sem rumo. E de repente, Deus ele dá uma direção. É aqui. E quando Deus dá uma direção, Deus começa a abençoar Abraão. A Bíblia fala que ele foi um homem muito abençoado. E por ele, Deus abençoar ele, ele começou a honrar a Deus com as suas primícias. Ele falou assim, vou honrar a Deus, vou dar os meus dízimos, vou dar os 10% daquilo que pertence ao meu Deus. Então ele começou a dar aquilo que pertencia a Deus, de toda a sua renda, de toda a sua primícia, ele começou a dar o que é de Deus. E Deus começou a multiplicar mais ainda, pela sua fidelidade, porque ele começou a semear, e ele começou a colher mais ainda. Então, Abraão honrou a Deus com o que ele tinha. Ele começou a usar a fé. Tudo na vida de Abraão foi por fé. Tudo na nossa vida é por fé. Sem fé, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus. Mas como eu agrado a Deus? Usando a fé. Se eu não uso a minha fé, eu não agrado a Deus. A Bíblia é bem clara. Deus ele só manifesta o poder dele quando eu uso a fé. Por isso que a fé vem por ouvir a palavra. Porque quando eu ouço a palavra, ela entra no meu espírito. E quando ela entra no meu espírito, eu consigo crer. Eu vou conseguir crer. Pedro tinha uma fé tremenda, que até a sombra dele curava. Ah, mas era Pedro. Ué, nós podemos ter a mesma fé. Ele cresceu na fé. Ele vivia com a palavra. Ele aprendeu com a palavra. Nós podemos aprender com a palavra que é Cristo. Nós podemos aprender com Deus, meditando, lendo as Escrituras. O autor é o mesmo, não muda. A palavra é a mesma. Nós é que precisamos escolher o que Cristo alcançou dentro da sua palavra, para que ele possa manifestar o poder dele. Jesus disse que nós faremos obras muito maiores do que ele fez. E olha que Jesus realizou grandes obras, hein? Não foi poucas. Mas nós vamos fazer coisas maiores do que ele. Mas para fazer coisas maiores, a minha fé tem que crescer. Se eu não desenvolver a minha fé nas coisas pequenas, como crer que Deus pode me curar de uma gripe, de uma dor de cabeça, eu não vou crer nas maiores. Ah, mas eu não vou usar minha fé nessas coisas menores. Então você nunca vai crescer nas maiores, porque são nas menores que eu desenvolvo a minha fé, para que eu alcance. As pessoas querem alcançar coisas grandes sem exercitar a sua fé nas menores. Eu preciso exercitar nas coisas menores para que a minha fé eu alcance maiores, coisas maiores e grandes em Deus. Deus quer que nós alcançamos coisas grandes nele. Então, a meditação da palavra, o estudo da palavra vai gerar fé em mim. Deus ele quer te abençoar tanto na área financeira, como na sua vida espiritual, na saúde. Em todos os sentidos da nossa vida, Deus ele quer nos abençoar.
Você às vezes fala, eu sou honesta. Eu vivo uma vida honesta. Eu sempre cumpro com os meus deveres, sempre pago as pessoas, ando certinho, não devo para ninguém. Mas você às vezes pega o que é de Deus. Você ali trabalha, tem o seu salário. Você que é conhecedor da palavra e tem negligenciado essa parte. Não tem usado a sua fé para honrar Deus com os seus dízimos, com as suas primícias, com tudo que Deus tem abençoado, porque queira ou não, Deus, ele tem abençoado. Ele dá força, ele dá saúde, vigor para você levantar todos os dias e trabalhar. Você usa a sua fé para trabalhar, doente, ruim. Às vezes a pessoa fica ruim, não aguenta nem abrir o olho, mas ela vai. Ela usa a fé, sabe? Usa a fé para trabalhar, mas não usa a fé para honrar Deus. Quando o salário vem na mão, ela nem lembra de dar o que é de Deus. Nem honra a Deus. Quebramos princípios dentro da palavra. Então, como Deus vai abençoar? Não tem como Deus abençoar, porque Deus, ele é Deus, ele é justo. Ele só vai me abençoar se eu honrar ele, se eu devolvo o que é dele. Não adianta eu ser honesta com as pessoas, com o homem, e roubar e tirar o que é de Deus, não devolvendo o que é de Deus. Por isso a vida das pessoas não vão para frente. Porque elas não usam a sua fé. Elas não creem o que está dentro da palavra. Não conseguem crer nesse princípio. Que se eu semear, se eu plantar no reino de Deus, eu vou colher. Se eu abençoar um irmão, eu vou estar semeando. As pessoas às vezes julgam pessoas, né, homens e mulheres de Deus. Fulano tem isso, tem tudo. Mas você não sabe o que ela semeou na vida dela. Por ela semear, Deus abençoou. E às vezes a pessoa não semeia, não planta e quer colher. Quer ter grandes colheitas. É impossível você ter grandes colheitas se você não semear no reino de Deus. Se você não tem esse coração generoso, porque Deus se agrada de corações generosos. Porque se o meu coração impede de honrar o meu Deus, ao meu Criador, eu estou tendo um grande problema. Isso está me dominando o meu coração. E tudo que domina é pecado. Então, eu preciso usar a fé. Eu preciso crer que quando eu devolver o que é de Deus, eu semear no reino de Deus, eu vou colher, eu vou ter plantio, porque é bíblico. Mas Deus quer ver a nossa fé em ação. Quer que nós cremos na palavra, o que está escrito dentro da palavra dele. Que você possa crer que aonde você estiver, o poder de Deus, ele te alcança. Ele vai te alcançar. Seja qual for a área que você está passando, que você possa escolher crer na palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em ação. Escolher se lançar nessa palavra todos os dias. Amém? Quero que você, neste momento, ore comigo. Ore por alguma familiar, algum amigo que está passando por um momento difícil, ou até mesmo você, às vezes, né, pode estar passando por uma enfermidade, por um momento difícil na sua vida. Que você creia no poder de Deus. Creia que assim como o poder de Deus alcançou a vida de Naamã, ele pode alcançar a sua vida neste momento. Amém? Vamos orar? Senhor, venha de encontro com o coração dessas pessoas. Que o Senhor alcance, Senhor, desde o menor ao maior. Que o Senhor alcance aqueles que estão, Senhor, dentro dos seus lares neste momento, num hospital, num presídio. Aquelas pessoas que estão,
Senhor, fracas, desanimadas, com depressão, à beira do suicídio. Essa pessoa que não tem mais prazer de viver, ela perdeu totalmente, Senhor, o prazer de viver. O Senhor é poderoso, ó Pai, para entrar neste momento na vida dessas pessoas e mudar, Senhor, o rumo dessas pessoas, trazendo um sentido para essas pessoas, trazendo uma direção para essas pessoas, quebrando o poder das trevas que domina a vida delas, que leva elas a viver uma vida aprisionada, Senhor, pelas suas almas, em nome de Jesus Cristo, aprisionada pelo medo, pela insegurança, por uma depressão, por uma enfermidade. Que esses problemas caiam por terra, Pai, neste momento, em nome de Jesus Cristo, Pai. A tua palavra diz que colocarão a mão dos enfermos e eles serão curados. Que seja a tua mão, Senhor, alcançando essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro um povo alcançado pelo Senhor. Eu declaro uma nação alcançada. Pai, não há coração que o Senhor não alcance. Não há coração que o Senhor não quebrante, Pai. Não há, Senhor. Tudo é possível, Senhor, quando escolhemos crer. Pai, eu escolho crer neste momento, crer pessoas sendo alcançadas pelo teu grande poder, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança as nossas crianças, cuida delas, proteja elas, Pai, para que elas cresçam conhecendo o teu poder, conhecendo um Deus único, um Deus real, um Deus verdadeiro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa crer todos os dias na palavra que Deus tem ministrado no seu coração. Amém? Até a próxima, pessoal. Tchau. Fique com Deus.